Olá a todos, obrigado por estarem conosco. Estamos numa palestra na série Nova Vida. Obrigado por reunir-se conosco. Olá, Dr. Lightman, como vai? Aqui tá tudo bem, tudo tá melhorando. Também está conosco Nitsa e Ority. Ela faz workshop e eu escutei que a intenção é interna, sim. Ela ajuda as pessoas a ter uma vida melhor. Eu estou falando do, do presente e levando a luz para o futuro. E sim, relacionando com o hoje para frente. Tem situações no passado, certas situações no passado, mas nós não vamos indagar muito isso. Vamos nos mover para frente. Orem nos traz para falar de temas interessantes. Obrigada por estarem aqui conosco. A meta da nossa série é discernir um pouco mais sobre as relações que nós temos em diferentes locais, em casa, com relação às crianças, no ambiente familiar, com os vizinhos, no trabalho, em qualquer lugar que nós relacionamos com pessoas, como podemos fazer a nossa vida mais feliz e estarmos satisfeitos. Dr. Lightman, nós poderíamos abrir um tema de um ângulo diferente desse projeto e dar um tipo de resumo que nós praticamos, para onde vamos, como dizer, que anteriormente nas outras conversas nós falamos todo tipo de problemas. Assim como cada pessoa nesse projeto, nós queremos tratar de discernir isso como uma pessoa, como uma mulher que vive a sua vida e tem o seu marido, e tem seus filhos, os seus pais, tem amigos, família e certas pessoas que se relacionam com o trabalho, e toda a nossa vida, em resumo, são as relações. E como saber que toda a raiz dos problemas dos seres humanos está na relação com aqueles que os rodeiam. E até esse ponto, nós estamos focados em ver o problema que acontece entre duas pessoas e vamos continuar com isso sobre as relações, mas também nós demos certos conselhos como ir acima desses problemas e, e dar uma perspectiva diferente. Nesse projeto, o mais importante, o que nós queremos falar, é como podemos ir um pouco mais na direção correta e aprofundar nisso, dar as ferramentas às pessoas de como descobrir que a conexão entre eles é onde nós encontramos o sabor da vida. E os casais sabem a primeira conexão, que hoje nós vamos avançar um pouco mais devagar, sem pressa, e dessa maneira as coisas são muito interessantes. É assim que não vamos nos apressar. Quando falamos da relação de casal, tem diferentes assuntos que nós queremos discernir, mesmo que nós não tenhamos um entendimento claro. Se não temos um entendimento claro, nós não sabemos onde ir. A pergunta é, quando falamos a respeito de casais e de como sair do problema e buscar um lugar onde tem conexão e comunicação, como nós podemos subir a esse modelo e começar a sentir uma boa sensação de vida, como se entre nós, quando se conecta em níveis maiores, que aqui de alguma maneira deve ser um pouco folclórico entre o homem e a mulher, eu traria todos para essa base. Eu vejo que vocês querem um método. Esse método é sensível. Em toda a natureza, nós vemos e falamos, tem um desejo de se sustentar de uma maneira material. As, no estado inanimado faz de uma maneira, o nível dos animais é um pouco mais e o humano é ilimitado. E sem limites, quando ele se desenvolve,
ele faz isso através da construção de uma grande sociedade. E quando ele chega a um certo grau, um certo estado em que todos estamos conectados e que somos uma só família, o que acontece hoje é que nós falamos na família, entre casais, não é apenas entre os casais. Se a gente se aprofunda e vamos para dentro, nós vemos que tudo isso depende de milhares de outros casais com relação à conexão do mundo todo, e dessa maneira nós devemos trazer o mundo todo dentro da família, porque em certo ponto eu vivo com a minha família num só lugar, e antigamente era uma coisa simples, é, e hoje eu dependo de todos, da minha comida, tudo que eu tenho em casa, meus aparelhos eletrônicos, energia elétrica, tudo depende de uma boa condição entre tudo. E não é apenas sobre dinheiro ou de algum ganho físico ou corpóreo, mas tem que ver com as relações dos humanos. E aqui está o problema, que verdadeiramente nós temos que pensar como podemos explicar às pessoas que na sua vida, na sua família, que ele não sente essa proximidade, mesmo que a família seja boa, que está na sua casa, é um lugar especial onde ele chega, ele sai e volta para esse lugar, mas essencialmente o, hoje os limites do meu apartamento, a gente vê muitos edifícios altos. Aqui eu estou numa grande cidade, num mundo grande, e nós temos que ensinar como a pessoa deve se relacionar com todos, assim como se relaciona com a sua família. Aqui nós temos que falar do nosso ego, do desejo de receber, o desejo de receber prazer do mundo todo, do meu casal, dos meus filhos, das coisas que eu tenho em casa, para que tudo seja bom e agradável, que seja quente, afável, para que tenha ar-condicionado, comida, que tudo tem que ver com a relação e a atitude com relação a todos, e esse é o problema. A pergunta é: podemos dar algumas recomendações às pessoas de como ser feliz fora da família, para a família próxima, para a família do mundo. Não, não vou dizer que nós vamos ter relações íntimas como eu tenho com meus filhos ou com minha esposa, mas uma relação. E o primeiro grau é: o amor cobrirá todas as transgressões. Tudo é amor egoísta. Todo mundo quer receber prazer, e o fato que eu quero receber de alguém, amanhã eu quero receber prazer de alguém, mas meu ego o tempo todo muda. E nós somos diferentes do resto da natureza com relação a isso. E, consequentemente, eu tenho que saber como, acima de todas essas minhas mudanças, eu, eu mantenho certas mudanças constantes ao nível de uma boa conexão. E também com essa atitude que precisa de uma boa resposta do meu parceiro, dos meus filhos, dos meus pais, irmãos, família, e digamos toda a minha família estendida. A concessão é o primeiro aspecto. Deixar algo de lado, é, isso que eu falei com meu mestre, o Rabash, o amor sai da concessão mútua. O segundo aspecto é o sorriso. Que problemas que nós ensinamos às pessoas que vão às ruas, que quebrem o asfalto, e ensina aos outros que você é homem, que você é forte, que você não precisa de ninguém mais. E ao fazer isso, nós estamos roubando a pessoa a habilidade e a opção
de ir de uma boa maneira com o resto do mundo. Nós temos apenas ódio, inimigos, que no momento da propriedade também vão se relacionar conosco dessa mesma maneira, num ciclo inverso, e vai tratar de tropeçar em qualquer oportunidade que tenha. Então isso é um foco ruim, e nós não temos só apenas que focar somente os casais, mas um sorriso, algo sensível, inclusive algo artificial. Quando você sorri a alguém, alguém sorri de volta e você não tem nenhuma opção para certas opções se dissipam aqui. Eu, os americanos tiveram sucesso nisso, apesar que não é autêntico. Porque que eu me sinto nesse sorriso, meu ego não quer, e se você não quer, porque você precisa, porque sei, se eu faço isso, eu terei sucesso, porque eu preciso trabalhar contra o meu ego. Eu quero que todos me tragam coisas, eu quero que todo mundo esteja aqui na minha mesa. E você também que está aqui presente, digamos que uma distância de 10 metros, venha e me sirva. Esse é o meu desejo, o desejo de cada um de nós. É assim que eu preciso saber se eu quero ser dessa maneira. Eu preciso me relacionar com todos como se eu estivesse pronto para que eles fossem, atuem dessa maneira com relação a mim. Então, dessa forma, eu compro a todos, eu adquiro a todos, e pode ser que isso é um engano, que eu estou tentando me aproveitar. Não, porque eu quero sentir a todos. Eu quero mostrar que eu estou disposto a servi-los. Eu quero mostrar que eu tenho essa disposição. E por essa razão, com essa mesma atitude, eu faço como eu vou a isso, com uma boa atitude, um pequeno favor aqui ou ali, e você compra a pessoa, a gente compra as pessoas. Não que eles, ao invés de dizer não, eles vão te respeitar, eles vão te levar em consideração, isso é claro, se você está comprando certa relação com eles. Então esse é um truco, sim. Um truco contra quem? Contra eles ou contra o seu ego? Contra eles, talvez não. Talvez você esteja jogando no seu ego. E eu entendo que se eu sorrio para todos, é como se eu fosse para você, para mim, mas ao final eles vão mudar, eles vão te influenciar. Mas isso você não explica para as pessoas, mas vai causar uma mudança, porque ambos irão sorrir até que vejam que vale a pena. E logo depois esse ego vai dizer, ó, encontrei um bom truque que aqui eu tiro proveito, e agora eu preciso comprar alguém através de um esforço. Eu faço um favor, ele me faz um favor, e nós fazemos isso de uma maneira agradável e curta. Isso vale muito dinheiro. Todos esses argumentos em todos os países, entre as pessoas, faça de uma maneira agradável. E você vai ver quanta energia você economiza. Nervoso, as doenças. Hoje tem uma economia, e a economia se chama economia da felicidade. A felicidade se mede dessa maneira, como se fosse em dinheiro. O quanto a relação entre as pessoas positiva economiza. Nós temos artigos sobre isso. Tem duas coisas. A primeira é conceder, a segunda é sorrir. Ok, eu quero fazer uma pergunta. Se a pessoa pega esses dois princípios, não só os dois, digamos que são apenas só esses dois, e sorrir para o seu ambiente, ele não se transforma em alguém que eles podem tirar vantagem, deixa que eles pensem que eles podem levar vantagem de você. E ao fazer isso, você é que vai ter vantagem. Eu, eu me comprometo quando eu sorrio para as pessoas, a pessoa egoísta que vê o sorriso está dizendo qual é o seu problema, não pode suportar. Ele vai contra a sua natureza, do seu ânimo, mas com persistência, de uma maneira suave, agradável, persistente,
da maneira que eu devo insistir diariamente, de uma forma agradável, sem excessos. Ao fazer isso, eu comprometo o outro para que se relacione dessa maneira comigo. Eu lhe mostro um exemplo e ele não tem nenhuma alternativa. Ele me vê como um espelho, como exemplo de si mesmo. E eu não sou quem está levando vantagens dele. Mas eu não estou me escondendo. Eu trato que ambos tenhamos, estejamos bem. Por que precisamos brigar ou discutir se podemos fazer com um sorriso e resolver todos os nossos problemas? Que necessidade tem? Eu tive uma situação na praia, quando as pessoas vão com seus carros e querem estacionar. Não, você estaciona, não, você, é a sua vez. Até que a pessoa estaciona. As pessoas da gente com rica, deixe que eles sejam assim. Eu não escutei isso, paz na corte, mas nós vamos escutar quem dá mais e quem dá mais. Então vejamos o conceder e o sorrir. Ponto 3. A persistência é que ceda em algo que também sorria. Agora, o estudo não tem alternativa. O estudo pode ser por piadinhas, por videoclipes, situações curtas, simples, que possam fazer excertos, como no jornal. O que é a natureza? A pessoa tem que conhecer a sua própria natureza. Que não é ele, que nós somos construídos com as nossas limitações e demandas para os outros, para os filhos, para o mundo que nós somos. Nós temos uma inclinação ao mal por parte da natureza, isso é tudo. Agora a pergunta: eu deveria de ir com base aos meus impulsos internos? Ou atuo simplesmente como um animal? Ou eu posso me controlar? É como nós vemos as crianças. Nós vemos as crianças e falamos a sua natureza. Quando ele cresça, talvez ele mude. Então, diga dessa maneira. Nós deveríamos ser um pouco de psicólogos conosco, com relação a esses atributos naturais que nós temos. Digamos, alguém é nervoso, ou se tivesse 700, 800 definições sobre isso, de todos esses impulsos internos e dos comportamentos do ser humano. Que tudo isso são expressões do nosso ego. E nós precisamos saber que esse é o nosso animal. Essa é a natureza que nos deu. E com base na natureza, nós saímos do grau animal e acima disso tem que existir o grau do humano, o grau do falante, que eu sou um psicólogo frente a esse animal, como o dono do meu cãozinho, no qual eu sou, de alguma maneira eu vejo e analiso através de uma outra perspectiva da minha natureza, de um ponto de vista alternado, do ponto de vista humano para besta. Essas são algumas recomendações. Então, como podemos sair da nossa própria natureza e ser o nosso próprio psicólogo, deixar observações dos nossos impulsos naturais? Ao menos sabendo que eu sou assim. É esse conhecimento o primeiro. Quando eu analiso junto a um terceiro esses atributos em mim, eu relaciono e os identifico. Tem um humano em mim que está analisando, medindo, e tem um animal que é dessa maneira. E eu não tenho vergonha disso. Nós falamos pelo fato que falamos um treinamento, que alguém diz o quão mal é ele. Então nós descobrimos especialmente não só como um teatro, mas queremos descobrir por que nós somos assim, dessa maneira ou de outra maneira. E o fato de identificarmos isso
Digamos, certas coisas eu me arrependo, eu não quero dizer porque eu tenho vergonha, mas de outras coisas eu falo sobre isso porque eu vejo que isso existe, que isso é muito importante. Antes que nada, essa abertura interna, isso reserva muito estresse interno da pessoa, isso é bem sabido. Por que que nós vamos ao psicólogo? Então, vocês veem os japoneses que vão a alguns especialistas, nós temos que entender isso e tirar essa internalidade. Depois disso, nós estamos falando da seriedade dessas discussões com as quais as pessoas são ensinadas para que elas sejam um psicólogo para si, para que elas vejam a partir de um ponto de vista que não corresponde a ele, não se identificar com alguns atributos e se identificar com outros e fazer uma análise interna. Eu quero chegar a um ponto de chateação, eu pego a minha chateação e me pego e ameaço. Agora eu vou é, aliviar em 30% com essa minha atitude. Eu faço algo dirigido e bem intencionado no qual eu tenho controle. E isso significa que se eu estou fazendo isso, eu também posso parar em qualquer instante. Isso é claro. Digamos que eu sou como um político, que eu estou controlando a minha besta. E, e, e especialmente isso é essencial, como a gente vê com as crianças. Simplesmente isto ajuda no comportamento, nas relações. Nós temos que mostrar isso também às crianças, porque eles aprendem isso muito rápido. Se eu mostro para eles que eu não preciso me chatear, como uma mãe, eu mostro essa maneira, eu mostro essa atitude, assim nós fazemos com as crianças. Toda essa educação são baseadas em exemplo. Nós passar isso num grupo ou por exemplos pessoais. A educação é um exemplo. E tantos exemplos quanto nós recebemos da própria vida, isso é o que fica em nós durante toda a nossa vida. E nós não podemos desfazer disso. Isso constrói em nós nosso comportamento, a nossa forma, a nossa atitude. E o que acontece é que nós não podemos mudar essas coisas pelo autoconhecimento. Às vezes nós tentamos fazer, mas quando nós recebemos os exemplos da infância, assim nós comportamos. E aqui nós queremos mudar e fazer uma pequena correção. Tem algum outro princípio? O terceiro é que a pessoa conheça a sua natureza e controle os seus impulsos. Tem outro princípio que não importa o que seja a minha natureza, a minha, a sua, a dela, não importa. Nós podemos corrigir tudo da maneira que queiramos através do ambiente, da sociedade, pela influência do ambiente. Digamos que eu sou muito controlador, que todos precisam ficar do meu lado, nem 1 milímetro mais à direita ou à esquerda, nem mais alto nem mais baixo, assim como eu me sinto. Todos precisam estar dessa maneira dentro de mim. Digamos antecipadamente que eu sinta próximos, bem próximos, próximos do meu pulso. E eu sinto que eu sou incapaz de fazer nada. Eu preciso saber que se é possível de corrigir inclusive essa propriedade e todo o resto das minhas propriedades e atributos fora dos atributos dos meus atributos básicos, não o ego em si, mas a ação ou a atitude correta, o uso correto disso. Isso eu posso fazer através do meio ambiente. Um ambiente que me dá um exemplo, um ambiente que me empurra e me faz atuar dessa maneira. Um entorno que espera isso de mim, que faz junto comigo. Que eu trabalho dessa maneira junto com o ambiente, com a sociedade, e eu posso fazer de mim uma criatura diferente.
E isso significa que se eu quero falar sobre grandes mudanças do homem, não desses pequenos sorrisos, mas que realmente estamos alcançando ferramentas básicas para fazer essa mudança, se nós queremos fazer isso em casa, na família, com os parceiros, nós vemos que a maioria de um plural são dois, então se eu sou alguém que eu gosto de controlar, e eu entendo que eu quero corrigir isso, como eu faço? Eu recebo um exemplo do seu parceiro ou da sua esposa. Ela tem medo de mim porque eu a controlo. Deixa que ela mostre que tanto medo ela tem, mas que ela mostre. Como ela vai mostrar? Vai falar disso? Ou vai compartilhar dessa maneira que você é controlador e que é, é, e você vê que ela tem medo de você? Se você vê isso, você vai deixar de ser controlador. O que ela precisa fazer para que ele veja que ela tem medo? Ela deve mostrar, dizendo, atuando. Eu tenho medo, é bom para você? O seu ego não vai suportar, porque quer controlar alguém forte. E se alguém se mostra como fraco ou com medo, não tem ninguém para controlar. Então você não pode preencher o seu desejo de controlar. E então ela cancela a sua habilidade de controlar dessa maneira. Você dá essa imagem oposta do que a pessoa espera com um comportamento forte deles mesmos para corrigi-los. Os primeiros carros que se fabricaram eram com rodas de madeira e eles viam que não avançavam, só fazia barulho, não dava para sentar no carro. E essas rodas quebraram com pedra, com as pedras, e até que eles entenderam que eles tinham que fazer com material suave, especialmente dessa maneira, e que esse material suave podiam suportar qualquer pressão e qualquer obstáculo. E eu digo porque houve um exemplo similar, e quando eu me aproximei de um homem para mostrar a sua fraqueza, eu não sou suficientemente forte para mostrar a minha debilidade. Isso é diferente. Se ela mostra como uma pessoa fraca, eu posso fazer, mas ao contrário, sinto que eu vou uma direção oposta para controlá-lo, da maneira que eu o protejo, cubro. Ele começa a me controlar de uma certa forma, de uma forma com a qual me relaciono com ele. Eu continuo o meu controle, mas de uma maneira diferente. Não machuco, não toco, porque ele quebrou essa barreira entre nós e é como um bebê pronto para se incorporar comigo. Então eu não mostro que eu sou controlador dessa forma. De uma maneira oposta, se eu mostro uma atitude oposta, eu mostro a minha atitude de controle. E o controle frente ao homem ou frente a uma criança é a mesma coisa, sim? Como alguém que é externo a você e se mostra dessa maneira. Se um homem se comporta como um bebê nesse momento, você muda sua atitude com relação a ele. Você continua controlando, mas de uma maneira diferente. Isso é um exemplo. Não é para toda a sua vida, mas ele pode te mostrar como você realmente tem uma atitude controladora. Eu quero outra vez voltar o enfoque desse tema que nós estamos falando. Antes falamos do conceder, do sorrir, entender nossos impulsos e controlá-los. E o quarto, o que importa a minha natureza, eu sempre posso melhorar através da sociedade. A sociedade é o exemplo dos outros, porque na sociedade nós percebemos como algo externo, e não é isso que eu vejo no meu ego que não pertence a mim.
No momento que ele se une comigo, ele quebra minha barreira e ele não está fora de mim. Ele entra num ponto interno como uma criança pequena. E desta maneira eu não posso mostrar o meu músculo, o meu pulso. Então a pergunta que eu gostaria de fazer é que se eu começo a entender que o ambiente, que a minha casa, como eu posso construir um ambiente, como cada um pode fazer um ambiente na sua casa para que verdadeiramente possa corrigir a todos que estão aqui e protegê-los. Tem dois pontos aqui difíceis, como o Barrosulan dá o exemplo, das nozes numa sacola, que simplesmente eles fazem ruído e friccionam e não pode se conectar com outras. Nós temos que ser suaves para entrar dentro do outro. Os casais precisam, ou as relações precisam se incorporar um com o outro, assim como existe o acoplamento físico de corpo a corpo, também tem o acoplamento do desejo com desejo. Aqui um é mulher, o outro é um homem, e ambos entrando de uma maneira mútua, incorporando a ambos. Então, de uma maneira suave, como explicamos agora, ao invés de uma madeira com borracha, suave, assim devemos ser com relação a nós mesmos. Então, o que o Senhor está dizendo é que contra essa rigidez, essa dureza, esses atributos que nós falamos, nós temos que fazer o oposto, ser suaves. Sim, nós temos que mudar a madeira para a borracha, do duro ao suave. Essa inclusão significa que eu abro um espaço para você e você abre um espaço para mim. Essa é a inclusão que pode acontecer que uma pessoa queira lentamente adquirir essa suavidade com relação aos outros. O que essa força de dentro vai me trazer? Tem que ter uma sociedade que reforce isso. Uma grande família pode fazer isso, pode ter discussões proativas, séries de televisão, programas. O espírito, nesse aspecto, precisa ser social. De outra maneira, não vai ter combustível para fazer esse trabalho. Um pode se ajudar, ou ajudar os outros, sim, mas precisa de um apoio social. Assim que se eu faço um workshop, isso vai me ajudar e depois eu posso continuar sentindo isso, então eu começo a corrigir ou eu preciso voltar. Não, 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 não. O ego trabalha assim durante toda a nossa vida. Um workshop só não vai fazer uma mudança, mas a nossa vida inteira é um workshop. Nós temos que ver nossa vida dessa maneira. Se queremos viver de uma maneira boa e suave e com o apoio de todos, não tem outra opção. Nós hoje vemos que nós temos tantos workshops para a segurança, para estar em conexão, mas eles não ajudam, porque os estados que nós estamos conseguindo, nós precisamos saber que, mais além de fazer dinheiro, tem isso também, qual é a meta final. Está faltando a meta. Para que nós fazemos isso? Por que eu estou fazendo esse curso de segurança? Qual é a finalidade? E aqui é a parte que é muito essencial e significativa, que a pessoa precisa fazer isso para aprender a cooperar e criar essa harmonia. Isso a nível do humano, podemos entender que tanto a gente precisa de uma maneira ampla, também em nível da sociedade, no ambiente de trabalho, com os nossos vizinhos, amigos, no país todo. Pode ser uma pequena cidade, digamos que todos sentamos juntos, nos reunidos com todo o povo e nos incluímos juntos em algo e podemos economizar muito dinheiro e pararemos de contaminar
E isso trará resultados em todos os aspectos, em todos os níveis. Tem outros princípios fora disso? Bom, a solução é que nós precisamos construir uma sociedade mais ampla do que nós estamos agora, que estará acima de nós. Nós falamos sobre um guarda-chuva, assim que esse guarda-chuva tem que ser dessa maneira, que seja opinião pública e que cubra todos. Não, aqui nós estamos falando da indivíduo. Apenas uma frase, uma oração. Se eu sou um indivíduo, tem que ter alguém, um parceiro. E se estamos juntos, tem que ter um ambiente diferente, uma família, um grupo. E sob isso podemos ter nossos familiares, os nossos amigos do trabalho, toda espécie de pessoas, e cada vez mais pode ser uma pequena comunidade. E digamos que esse é o nosso limite por enquanto. Nós não queremos falar mais além disso. Digamos, na televisão, quando estou vendo isso, eu vejo junto com todo o país. Talvez um programa de série internacional, mas isso é um programa de televisão e está todo mundo vendo. Isso é a este nível. Mesmo que seja para todo mundo todo, ele não vai sentir isso. Ele tem que sentir algo próximo do seu grau seguinte, o mais próximo, que já está externo, eu já sinto um pouquinho mais. Mas é que tem que ter apoio, isso é importante através do círculo, que é X mais um fora dele, que é o que eu faço. Também os outros estão nisso, também esperam de mim, e nós nos apoiamos uns aos outros. Nós temos o mesmo assunto, o mesmo objetivo, os mesmos interesses, e nós precisamos apenas fazer isso. Nós não precisamos fazer nada sozinhos. Aqui você tem um apoio, uma projeção, um compromisso no círculo externo. Então, o resultado é que eu e a minha esposa nos comportamos frente a eles como casais, como casal. Um casal que somos apenas uma unidade, eles e nós. Eu e ela, e agora eles e nós. Depois, quando nós fechamos esse círculo, pode ser um círculo maior. Eu entendo esse princípio. O senhor está falando, se eu como indivíduo, eu quero ter sucesso nesse processo, eu preciso sempre ter coisas que não são apenas interatuando com a pessoa que eu estou vivendo, mas eu tenho interesse de ampliar um pouco mais para que volte a nós, a mim. E depois a mais, cada vez a mais, o círculo externo determina e te controla. Eu entendi algo que dessa sabedoria que o Senhor me ensina, e entendo que nesse princípio o Senhor nos ensina que nós não apenas precisamos fazer em casa com o nosso parceiro, mas que como eu tenho que fazer isso, o que eu devo fazer nesse próximo círculo, eu tenho que falar com eles, que eles também façam assim, o que é exatamente o que eu tenho que fazer. Eu entendo sobre quem eu preciso fazer. Você não pode fazer isso, porque você mesmo está tendo um tratamento interno. Se algo que entende, alguém que entende, eu sempre quero estar adicionado sempre ao 1%, não do sistema, uma sociedade ou uma empresa que trabalha comigo, mas eu quero trabalhar com alguém o tempo todo. Digamos, na primeira discussão, o senhor falou que o processo é o mais importante, o ganho é o mais importante, então talvez eu precise disso. Eu preciso mostrar e explicar como é importante o que vão ganhar. Talvez eu preciso falar isso para o próximo círculo mais externo.
Se entramos nesse círculo, não vamos ganhar, não vão ficar apenas entre o homem e uma mulher. Eles vão começar a explicar isso para os outros. Eles podem tudo receber tal resposta que não querem, inclusive se aproximar de nenhuma mudança. Eu não vejo nenhuma mudança. Digamos que o Senhor vem comigo e nós começamos a colocar pessoas nesse processo, vamos para esse processo. Está claro, eu não vejo como um indivíduo pode implementar isso, mas o que eu estou dizendo é que com base nos princípios da natureza, as leis da natureza, o estudo é sempre dirigido que tem alguém maior, mais forte, em frente a quem você existe. Esse é o estudo. Aqui nós não estamos estudando. E como eles podem se mudar, eles precisam de conselhos, eles precisam de direcionamento, de reforço. É como as crianças que vão à escola, tem que ter um professor, um guia, e dessa maneira nós podemos ensiná-los e educar. Não, eu quero ter a criança que construiu para si mesma uma escola, um professor. Isso que você está dizendo, isso é impossível. Então, que façam a mudança no governo aí e que eles influenciem nós. Porque precisa do governo. Não, não. Aí é o mais alto ou mais baixo. Não, isso são bobagens. Que mudança o governo vai trazer? Eu não estou te falando do governo. Aqui, quem alcança um posto alto numa sociedade egoísta, que tipo de pessoa? Nós precisamos da influência de cima. Mas o governo é de cima. Não, não, não. Mas significando os círculos externos, que sabem o que podem fazer, e os outros que estão nele, assim como muitas famílias juntas, e existem nessas relações mútuas e tratamento mútuo. Assim que entendamos que se eu e minha família, eu vou com minha parceira e minha família num certo ponto de união, de unidade. Se vocês são uma unidade e querem se dar bem com outros, com outra unidade, então temos que nos relacionar de boa forma um com o outro, e mais dessa forma. Depois construiremos uma sociedade, mas dessa maneira depois nós construímos uma sociedade. Cada um dá exemplo um para o outro. Então tem várias famílias assim, e uma frente à outra eles podem ser um exemplo, assim como uma força que demanda. Como é que as pessoas perdem peso? Eles fazem um pouquinho de lavagem cerebral e também andam com as pessoas que também querem fazer isso. Qual exemplo eles dão? Eu não comi pão, eu não tomei Coca-Cola, etc. E depois isso me acende internamente. Então o ambiente tem que ser assim em todos os lugares. Estamos falando da correção da natureza do homem. O homem é uma criatura social e nós devemos organizá-los de tal forma que as pessoas entendem, assim como um professor explica na escola. Não é um processo que a pessoa começa sozinha, mas ela vai junto com outros, junto com a pessoa que quer fazer uma mudança. Nós podemos dar uma matéria, uma aula, para que eles se organizem e onde eles podem estudar e organizar um ambiente adequado para eles. E um exemplo, hoje os exemplos são na sociedade, existe para nós também. Existe um livro que nós lemos para o nosso benefício, e assim como nós avançamos com o grupo. Da pressão da sociedade, de cada um, nós temos uma linguagem comum, sabemos que falamos de um assunto, é igual para mim, para ela e para ele. Agora estão descobrindo por que razão nós temos uma inclinação ao mal e somos maus, para encontrar
essa linguagem comum, que o nosso ego, de fato, é o nosso ajudante, e ele nos empurra para conhecer isso, porque senão nós permaneceríamos assim. Nitsa, essas coisas que discutimos anteriormente, sim, na verdade é que eu vejo muito que nós fazemos, todas essas mesas redondas, eu vejo como esses princípios trabalham de uma maneira muito social. Cada vez que eu vejo isso, eu me pergunto a mim mesmo, como eu vou entrar na mesa? Outra vez a mesa redonda está na minha casa. Como eu posso levar essa mesa redonda com meu pai, com meu esposo, com minha esposa? Tem todo tipo de coisas na qual nenhuma opinião anula a outra. Exato. Como eu posso trazer esse princípio da mesa redonda? O que você está falando é bom. Os princípios da mesa redonda, você quer fazer isso em casa, mas você viu como foi feita essa mesa redonda? Eu preciso que alguém me ajude para fazer isso adequadamente. Como eu posso fazer essa mesa redonda ou ela é simbólica? Não, é redonda. Para verdadeiramente criá-la, senão de uma ou outra, tem que fazer o círculo sem nenhuma esquina, com todos, inclusive os bebês. Nós organizamos assim. Se não tem crianças, coloque os cãezinhos. São dois, se sentam juntos. Dizem que o mínimo de um grupo são dois. Assim que nós teremos um grupo, entremos nessas leis do grupo dentro desse par. Entremos nas leis do grupo dentro do casal. Dois ou mais, dois por enquanto. Depois falaremos dos filhos, mas começamos com o casal. Digamos que temos um conflito e alguma das imagens que percebemos aqui é falta de confiança. Assim que vamos pegar esse exemplo, essa imagem da situação que eles estão passando, do estado, essa visualização que nós demos em práticas anteriores, uma ruim? Não, Deus não queira. Como começamos com a mesa redonda, os princípios são simples. Nós vamos à mesa redonda e todas as nossas armas nós jogamos fora, longe da gente. Nós sentamos com esse cachimbo, com o cachimbo da paz, como os índios, e isto está claro. E nós discutimos, fazemos como podemos ser uma boa sociedade, uma boa família, uma família agradável. Não que você concede só diante de mim, mas como nós nos imaginamos como duas bombas se amando e não cancelando o nosso estado completamente. Como é a vida em si, nós não queremos apagá-la, mas sem dizer, só apenas falando das coisas boas, sem falar de coisas ruins. Falar dessa boa dualidade. É assim como imaginamos o melhor casal, o casal ideal que nós somos capazes de alcançar. Cada um descreve isso. De você mesmo, não tem uma terceira pessoa, somente esse casal. Qual esse casal tem um compartilhar, tem apoio, tem apreço, tem carinho, tem uma certa base na qual eu sinto confiança, sinto essa atenção mútua, essa preocupação pelo outro. E eu sinto essa dança mútua. Constantemente tem algo do outro lado e eu estou pensando no outro e o outro pensando em mim. Assim como a relação se estabelece. Sim, é verdade. Você pode ver isso de acordo com o seu ponto de vista de psicólogo. Aqui, sem movimento, não tem
nenhuma sensação de conexão. A conexão tem que ser através das mudanças. As mudanças significam que um movimento e que você se movimenta. Eu vou para frente e para trás, e se não fazemos esse movimento, não tem dança. Constantemente estamos conectando, mas precisamos estar o tempo todo dançando. Significa que o positivo e o negativo tem que ser alterado o tempo todo. E às vezes uma coisa boa, uma coisa ruim, como sal e pimenta. Sem isso nós não vamos sentir o sabor doce. Mas nós trabalhamos sob uma situação controlada. E de todas essas mudanças, nós temos o princípio maior de todos, que ambos usufruímos, desfrutamos. Então isso significa um prazer mútuo, que está claro para nós que ninguém pode se satisfazer sem que o outro se satisfaça do outro. Assim significa que eu preciso sentir como meu parceiro desfruta de mim. E apenas com base nisso eu consigo dançar. Dessa maneira nós fazemos uma dança mútua. E por outro lado também precisamos estar na minha frente. E isso precisa estar incluído no outro, incorporado no outro. Que cada um vive o desejo do outro, não com base no seu desejo. E todos os seus atributos, ele pega isso para poder servir o desejo do outro. Que eu existo 100% para te servir e você existe 100% para me servir, e desta maneira estamos incluídos no outro. E se estamos constantemente perceptivos nessas mudanças em nós, você de mim e eu de você, então desta maneira fazemos a dança correta. E isso de fato, essa família, essa conexão que já está completa. Essa é a família perfeita, ideal. Mas para isso nós precisamos ter sensibilidade, ser sensíveis ao desejo do outro, de passar por alguns treinamentos e não ter medo de me abrir com meu parceiro, com minha parceira, e que ela não vá me pôr uma faca nas costas quando eu faça isso. Mas na verdade estamos num tratamento especial um com o outro. E aqui isso tem que ser muito aberto, revelado e dedicado. E a pergunta é: quem se compromete a isso? Quem te manda se comportar dessa maneira? No nosso caso, é a meta superior da qual nós estamos falando. No nosso caso, o grupo do Bnei Baruch. No caso de um casal, alcançar essa conexão, qual será a força que os acometa disso? Porque eu necessariamente, eu preciso estar sempre preocupado com você e você de mim, para nos sentir bem. Mas esse sentir bem, isso nos vai dar o combustível suficiente para fazer esse esforço sempre, para que seja constante e persistente. E aqui chegamos a um ponto, em princípio muito delicado, e único. Se sem essa terceira força, um casal não pode existir. E essa terceira força pode ser porque o que colocam sempre a religião nos casais, inserem as religiões, porque que tudo isso existe porque os homens precisavam de algo assim, a humanidade. E se não vivíamos separados, por isso colocar esse terceiro elemento. E existe o fato
de um homem e de uma mulher, e a Shekhinah que vive entre eles. Isso já é um acoplamento espiritual. Aqui nós estamos falando de um homem, de uma mulher e a sociedade entre eles. Tem que ter esse impulso, essa pressão que apoie socialmente, porque senão não poderíamos existir com isso. Vivemos baixo aos impulsos egoístas que se renovam o tempo todo. E o ego está trabalhando sobre nós o tempo todo, em qualidades mais e mais altas. Então, só pressão social. Sem isso nós não vamos conseguir. E eu acredito que os psicólogos pegaram esta dualidade, essa relação dual do casal, e tem todo tipo de artigos e estudos, mas não existe verdadeiramente, porque eles não têm a terceira força, eles não sabem como utilizá-la, esse terceiro elemento. Isso também é um problema. Conosco também é um problema, porque se fazemos apenas só o casal, a princípio é possível, mas depois disso nós devemos organizar todo este círculo com o apoio externo da sociedade, assim como foi anteriormente com as religiões e a opinião pública. A meta era alcançar a divindade, mas tem que existir algo externo. Muitos casais fazem isso para poder ter filhos, e isso tem um terceiro que faz os que se comprometam um com o outro. Ao ser pais, é algo natural, isso é bom, não falar de processos grandes. A opinião pública pode ser no ambiente de trabalho. Quando alguém sabe que eu estou me divorciando, hoje é o mais comum do mundo. Isso acontece em todos os locais. E você não pode dizer que tem uma grande mudança e eles vão começar com essa mudança pequena. Nós temos apenas 3 minutos. Algo mais, Itza? Alguma outra pergunta que gostaria de fazer? Eu acredito que tem muito mais, mas vamos fazer lentamente. O senhor falou que não podemos fazer se nós estamos sob essa pressão social do ambiente. Isso é algo que se desenvolve em nós, é algo que muda. Essa pressão social não é que estabelecemos o mesmo status, não tem tal coisa. A sociedade inclui a todos, e enquanto o nosso ego se desenvolve constantemente e está se tornando integral, então, com base a isso, nós precisamos também fazer a nossa sociedade e também as mudanças em nós. Então, essa pressão social que nos faz, essa pressão social que nos faz mudar, demandará de nós, da relação dos casais, ter uma conexão mais e mais qualitativa. O senhor falou que deveríamos fazer uma mesa redonda em casa. Como funciona? Entre eu e ela, estamos procurando sentir internamente, ter esses sentimentos, e começamos a viver nesta bolha. O que nós desenhamos e visualizamos para nós mesmos, o que significa viver? Ou viver como num sonho, como numa história de fadas, como crianças que jogam alguma coisa no sonho, que usa a sua imaginação. Se eu vivo, já é a vida. Qual é a diferença? É como se estivéssemos sonhando. Assim que quando sonhamos algo que é claro e cada vez mais emocionante, a nossa vida é normal. E temos a ambição de estar nessa natureza, e depois se dissipa. Não se dissipa, nós procuramos permanecer nisso. Como? Temos que fazer esse exercício diariamente. Fazemos
que horas fazemos? Digamos que no final do dia nós vamos ter que dormir para ir para o trabalho de manhã. Mas vamos acordar, vamos ao trabalho? Não. Vamos fazer isso não de uma maneira artificial, mas estamos aqui trabalhando, contrários à nossa natureza. Sem esse apoio e esse reforçar constante, não podemos fazer. Esses são os ensinamentos da nossa vida. Várias vezes nós temos que ter essas lembranças, nós temos que renovar o tempo todo. Ok, nosso tempo acabou, nós temos que seguir falando disso. Esta foi uma primeira boa sensação e uma prova disso. Obrigado, Rob Lightman, obrigada, Anitza, obrigado a todas as pessoas que estiveram conosco e continuaremos aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite.